Então, muito boa noite a todos. Portanto, muito obrigado, Sr. Cónigo Janela, por me ter convidado para aqui dizer alguma coisa referente ao percurso histórico daquilo que vem a ser o Sínodo. Portanto, muito obrigado. Sou daqui o Sr. Dom Manuel Clemente, o nosso patriarca, aqui o professor Dr. José Eduardo Borges de Pinho, que também vem a seguir, e toda esta gente, esta Assembleia simpática que se reuniu aqui para nos ouvir os dois. Portanto, estava a acompanhar com algum interesse aqueles apartes introdutórios do Sr. Cónigo Janela sobre o que é o Sínodo. E lembro-me que um senhor bispo quis abrir um sínodo e abriu numa diocese e então perguntou-me assim: olha, quero abrir um sínodo, mas eu não tenho muita ideia o que é isso, sabe? E então eu disse assim: olha, o último sínodo nesta diocese foi na data X. E depois disse-lhe assim: sabe quanto tempo demorou o sínodo? Não faço ideia nenhuma. Começou às 5 da manhã e acabou às 5 da tarde. Aprovaram as constituições sinodais e assim tudo. Mas ele não fez assim. Isto a respeito de saber não saber o que é um sínodo. E por isso é que eu venho aqui, não é que eu seja o quinto evangelista, mas tenho assim uma pequena noção de como é que esta prática sinodal entrou na comunidade ou nas comunidades cristãs. Portanto, vou tentar ser muito simples para que as pessoas me possam acompanhar sem usar um discurso muito técnico, mas sínodo é uma palavra grega que, traduzido para nós, pode ser uma reunião. Tertuliano é que traduz o sínodo para concílio. E depois, pronto, já entrou também a palavra concílio. Hoje na Igreja, quando se fala de um sínodo, parece ser uma reunião eclesial de um patamar inferior do que aquilo que poderia ser um concílio ecuménico ou um concílio provincial, que já se fazem poucos, mas concílios nacionais, como foi aquilo que se realizou aqui em Portugal em 1926 e tudo. Mas vamos, como é que nos primórdios isto aconteceu? A prática sinodal não tem sido sempre igual. Como aqui, quando abri solenemente o sínodo nesta diocese de Lisboa, também não vai ser exatamente como foi no primeiro milénio, ou nos primeiros séculos da vida da Igreja. Trata-se sempre de uma reunião, e essa reunião é sempre para resolver questões que se levantam na comunidade cristã. Então, a primeira reunião de que todos têm notícia, dos textos do Novo Testamento, foi aquele que também é dito às vezes nas Bíblias, o chamado Concílio de Jerusalém. Mas o que eu quero aqui significar com isto é que tudo acontece por causa de questões emergentes que surgem na comunidade. Era um problema que se colocava na Igreja de Alexandria. Então eles foram para Jerusalém e então lá encontraram uma resposta para dar às comunidades que estavam à volta daquela questão, se os cristãos que vinham da gentilidade deviam ser obrigados a seguir as práticas de Moisés, ou se efetivamente só a fé na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo era suficiente para a salvação. E de maneira que aquilo deu assim um debatezito em todos aqueles que se reuniram em Jerusalém e conseguiram depois uma solução. Posteriormente, tudo isto é na igreja inicial, nas comunidades iniciais. Posteriormente, vamos conhecer, depois da morte da geração apostólica dos apóstolos, as comunidades continuavam e continuam até aos nossos dias a conhecer os seus problemas, as suas questões, e gostam de os resolver da forma mais sensata, com estudo, com discernimento e inteligência, e também com muita oração.
Depois da morte da geração apostólica, isto é, dos apóstolos, então os problemas tiveram de ser também dirimidos quando surgiram nas comunidades. Então há toda uma teoria, concretamente de Santo Irineu e Tertuliano, em que eles dizem que se tens problemas graves, pergunta a quem está à frente da comunidade. Se quem estiver à frente da comunidade não estiver à vontade para dar solução, então, portanto, recorrem ao bispo. E se realmente também o Senhor Bispo, não é o caso aqui, se o Senhor Bispo também tiver alguma dificuldade, então esses dois padres disseram assim: dirige-te a uma sede apostólica. Isto é uma sede das maiores, onde esteve um apóstolo. E lá possivelmente vais encontrar uma resposta para as questões. Evidentemente que nem sempre isso foi fácil, e daí que se introduzir o hábito de reunir em sínodo eclesiásticos e bispos até ao concílio de Niceia, de 325. Depois de 325, em concílio só entram bispos. Portanto, as reuniões sinodais passaram a acontecer periodicamente vamos usar uma linguagem dos nossos dias, nas dioceses. Às vezes um concílio mais alargado nas sedes mais importantes, as chamadas sedes metropolitas. E posteriormente sínodos nas sedes patriarcais, isto é, eram igrejas que exerciam uma certa tutela sobre um determinado território. E então aí chegavam problemas que surgiam dentro da igreja. Portanto, isto é, e o que é que se fazia nos concílios? Perante a problemática, e isso é recorrente até aos nossos dias, os que estivessem presentes no sínodo andavam à volta de 3 momentos importantes na dinâmica sinodal, isto é, fazer uma reflexão profunda, fazer um discernimento e depois tomar decisões. Um concílio também toma decisões. O que é que se decide num concílio? Se é um concílio diocesano, portanto, são orientações diocesanas. Se é um concílio de uma sede, de uma província eclesiástica, as decisões abarcam toda a província eclesiástica. Em Portugal temos 3, no momento: Lisboa, Braga e Évora. E se for um sínodo patriarcal, que às vezes abrange mais territórios, então o que for decidido vale para todo esse território. E se avançar para um patamar superior, então chegamos àquilo que nós hoje conhecemos pelas celebrações ecuménicas, para os concílios ecuménicos. Os concílios ecuménicos no primeiro milénio foram sempre concílios convocados pela autoridade civil, pelo imperador ou pela imperatriz, porque havia toda a preocupação que todo o corpo legislativo e doutrinal aprovado também tivesse a aprovação posterior da autoridade civil, para que fizesse daquele corpo doutrinal aprovado, quer doutrina, quer decretos do ordenamento, então o Império, concretamente, então se interviesse para que isso fosse cumprido. Eu posso dar exemplos, por exemplo, o que é que foi decidido de importante no primeiro milénio? O credo. Todos nós ao domingo, depois da Eucaristia, depois de uma homilia agradável do Senhor Prior, então professemos o credo da nossa fé, mas agora não façam isto aqui. Então, portanto, resultou de 2 concílios, do de Niceia e do de Constantinopla, o segundo.
decretos disciplinares que não tinham a ver tanto com a doutrina, mas tinham a ver com a dinâmica da vida cristã, foi o dia de quando é que devemos celebrar a Páscoa. Nós hoje agarramos na agenda, abrimos, a Páscoa é alta, a Páscoa é baixa. Mas até a Niceia havia uma confusão muito grande quando é que deveríamos celebrar a Páscoa. Uns diziam que era quinta-feira santa, outros sexta-feira santa, outros entendiam que devia ser no sábado, outros entendiam que devia ser no dia do Senhor. E então houve realmente muito, digamos, algum desconforto entre alguns bispos, porque uns entendiam que devia ser de uma maneira, outros entendiam de outra. Então ficou decidido concretamente em Niceia que a Páscoa deve ser celebrada no mesmo dia para todas as comunidades cristãs. Concretamente, depois do equinócio da primavera, a seguir à primeira lua cheia, então o domingo que seguir é sempre o dia de Páscoa. De maneira que comecem a fazer os cálculos, abram a janela e vão ver o movimento sideral e chegam lá. Uma coisa tão simples, mas foi muito importante, porque depois a prática dos concílios foi importantíssima na vida da Igreja, porque a Igreja no primeiro milénio correu um risco muito grande de ser uma espécie de uma igreja de igrejas federadas. E com a prática conciliar, então, lentamente ganhou-se realmente toda uma cultura e toda uma compreensão de que, de facto, a Igreja é universal. Em concílio, toda ela se reúne. Isto foi um dado muito importante que resultou dessa dinâmica conciliar. Agora, quanto ao valor e o que é aprovado no concílio, houve sempre uma compreensão diferente das igrejas do Oriente e da Igreja de Roma, da qual nós estamos inseridos. A Igreja do Oriente sempre entendeu que a aprovação devia sempre ser via concilii, pela via do concílio, e o concílio, portanto, determinasse, devia ser aprovado, era a ortodoxia, enquanto a Igreja do Ocidente entendia que, sim, respeitar via concilii, mas depois que, efetivamente, a ratificação do corpo doutrinal e do corpo disciplinar aprovado em concílio devia ter a ratificação do Bispo de Roma. Isto também entrou muito lentamente, mas a partir de Calcedónia, com São Leão Magno, as coisas estabeleceram-se dessa forma e vieram até aos nossos dias. Mesmo depois de uma celebração conciliar, então o Papa, que estiver, portanto, e que esteve durante o tempo da celebração, ele depois deve ratificar o concílio. Agora, um pequeno pormenor, isto é sobre o concílio, isto é que aqui também nos interessa. Como sabem, a atividade sinodal foi celebração pontual, mas as grandes dioceses, as grandes províncias, os grandes patriarcados instituíram também o chamado sínodo permanente, que era uma espécie de uma instituição que estava junto na sede patriarcal do metropolita ou do patriarca, em que acabava por responder a problemas emergentes que continuamente iam aparecendo. No Oriente isso ficou, no Ocidente, no segundo milénio, praticamente o sínodo permanente desaparece por causa da criação, portanto, do cardinalato. Isto é, os cardeais, aos poucos, acabaram por assumir aquilo que devia ser a função do sínodo permanente. Depois do Vaticano II, antes de começar a quarta sessão, 15 de setembro de 1965, Paulo VI então instituiu o sínodo permanente que funciona em Roma. É uma instância que funciona junto do Santo Padre
e, portanto, é permanente, simplesmente, periodicamente, há reunião dos chamados sínodos gerais e sínodos extraordinários. Os sínodos gerais é para tratar problemas que têm a ver com a Igreja em geral, e os sínodos extraordinários habitualmente destinam-se a resolver uma questão como o próximo que vai ser celebrado em Roma, que é sobre a família. E pronto, a partir do Concílio Vaticano II, o sínodo passou a ter uma importância muito grande, ele é convocado periodicamente, quem presida o sínodo na abertura é sempre o Santo Padre, também é ele que está sempre na clausura, não está sempre na clausura. E depois do fim do sínodo, a partir do terceiro sínodo, em 1975, os padres sinodais pediram a Paulo VI que realmente publicasse uma exortação apostólica. Foi a primeira que resultou de um sínodo. Era sobre a evangelização. O sínodo andou à volta da evangelização no mundo moderno, e depois Paulo VI publicou a Evangelii Nuntiandi. E foi um documento pontifício notável, e a partir daí, praticamente, depois dos sínodos, vem sempre uma exortação apostólica, que é sempre esperada com gosto. O santo, portanto, em Roma dá-se muita importância ao sínodo, particularmente Paulo VI, que ele é, portanto, quem está no sínodo permanente é um secretariado e há um secretário-geral. Esse secretário-geral, a partir de Paulo VI, não sempre, mas Paulo VI nomeou um cardeal. E muita gente viu nesse gesto de que Paulo VI também gostaria que em conclave entrasse uma pessoa como secretário-geral do sínodo para levar a conclave tudo aquilo que era a acusação da nossa ou das nossas igrejas.